Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é 5 passos para o médico montar um plano de cuidado integrativo. E isso pode parecer um pouco estranho, porque quando a gente faz a faculdade de medicina, a gente aprende a fazer condutas soltas, como prescrição, pedir exame, mas algo muito relacionado com o diagnóstico. E pouco se fala como que a gente vai fazer essas recomendações dessa conduta serem colocadas em prática. É muito diferente você fazer um plano de cuidado e você fazer uma lista de recomendações aleatórias, onde a pessoa não sabe como vai implementar isso na prática, não sabe qual prioridade vai dar em cada uma dessas coisas e às vezes não está nem adaptado para a realidade daquele paciente. Por isso que a gente está aqui para poder aprender esses 5 passos de como você pode montar um plano de cuidado, um plano em que envolve um tratamento completo para o seu paciente. E não só isso, mas também considera a pessoa no seu todo, envolve no autocuidado e é individualizado. E a gente precisa, primeira coisa, ter a mentalidade de que conduta vai além da prescrição de medicamentos. Quando a gente fala em linha de cuidado, né, o plano de cuidado, ele é uma linha de cuidado, ele é uma continuidade, é algo que você pensa a curto, médio, longo prazo, o que a pessoa teria benefício. Isso sempre fazendo de uma maneira compartilhada com o seu paciente. E aí você forma uma linha de cuidado que seja coesa e que integre também terapias convencionais, complementares. E uma grande virada de chave é a gente pensar que este plano de cuidado, ele precisa soar e ser efetivamente uma solução e não trazer mais problemas para o seu paciente. Por isso que a gente sempre precisa contextualizar essas recomendações e evidências, trazendo prioridades para cada uma dessas ações, e aí fazer uma decisão compartilhada e acompanhar também esse paciente ao longo do processo, porque não adianta nada jogar assim, e aí como que a pessoa vai ter esse apoio para colocar essas recomendações em prática. E o que não é fazer um plano de cuidado integrativo? Não é você fazer uma lista de recomendações padrão. Não é só porque você está colocando na conduta para fazer meditação, yoga, acupuntura, que quer dizer que você está fazendo um cuidado integrativo. Na verdade, quando a gente fala dessa abordagem integrativa, envolve ver a pessoa como um todo, contextualizar e mudar a rota ao longo do caminho. Conforme vai passando o tempo, você também vai conhecendo mais o seu paciente e o paciente vai conhecendo mais também a sua abordagem. E aí pode ser que seja necessário alinhar alguma coisa em relação a esse plano de cuidado e também porque a vida muda e aí a gente vai precisar adequar para isso também. Quando a gente fala nesse plano de cuidado integrativo, também não é só prescrição de medicamentos. A gente está pensando no cuidado, né? A gente está pensando em tudo que possa envolver o cuidado dessa pessoa. Alguma desses movimentos que vai ser feito nesse plano de cuidado pode ser feito pelo paciente sozinho, como um autocuidado que o seu paciente vai fazer na casa dele, enfim, na rotina, no dia a dia. Pode ser que alguns desses passos sejam feitos por você, como médico que está acompanhando esse paciente e aí fazendo a sua conduta médica. E pode ser
que alguns dessas ações dentro desse plano de cuidado sejam feitas por outros profissionais. E por isso a gente precisa pensar que esse plano de cuidado ele é também com essa visão integrativa, porque ele envolve também a interdisciplinaridade, envolve estilo de vida, terapias convencionais e complementares, medicação, exame, cirurgia, procedimentos quando for necessário e indicado, envolve a proatividade do seu paciente, envolve tudo que tiver de evidência também e segurança que você possa trazer dentro do tratamento do seu paciente. E o que a gente não pode fazer dentro desse plano de cuidado? É achar que é uma conduta fixa, inflexível e que às vezes o que a gente coloca demais dentro desse plano não é necessário. Às vezes a gente quer que seja feita uma conduta ideal e aqui a gente precisa trabalhar com o possível, com aquilo que realmente a pessoa está precisando naquele momento. Também não é fazer uma lista de obrigações que vão soar mais como um problema do que uma solução. O seu plano de cuidado que você for fazer com o seu paciente, ele precisa soar como uma solução, como algo que vai realmente trazer uma luz dentro do problema que a pessoa está tendo naquele momento. E por isso, você não precisa assim inventar a roda, tá? Não é para você, então eu vou ter que inventar o como fazer o tratamento do paciente e tal. Não, existem muitas evidências, muitas recomendações, você aprendeu todas elas na faculdade, na residência, especialização, pós-graduações que você fez. E agora, na verdade, é colocar essa teoria em prática. Porque essa é uma grande dificuldade que eu vejo os colegas médicos tendo. Acumulam um monte de certificado e não sabe como colocar isso na prática. E às vezes sabe muito bem a teoria, às vezes até explica muito bem para o paciente, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar realmente isso dentro de um tratamento, dentro de um plano de cuidado, faz um Ctrl+C, Ctrl+V daquela recomendação padrão. Por isso que não é isso que a gente espera. O plano de cuidado, ele envolve você pegar tudo que tem de evidência das diretrizes, tudo que você já viu dentro de todas as suas formações. E agora, o que você vai precisar fazer? Seu único trabalho vai ser contextualizar essas recomendações para aquele paciente naquele momento específico. Isso não tem artigo científico que vai dizer para você o que você precisa fazer para aquele paciente específico naquele momento específico. Por isso que a nossa função como médico é exatamente essa, é a gente fazer uma contextualização. E o plano de cuidado é exatamente isso, é você colocar essa teoria na prática, agora adaptando. Por isso que não dá para você montar um plano de cuidado que seja único para todos os seus pacientes. Cada paciente vai precisar de alguma coisa mais específica. E aí você pode deixar semi-estruturado de acordo com algumas doenças, algumas queixas que sejam mais prevalentes no seu consultório. Deixa algo semi-estruturado, tá? Que é diferente de você fazer algo padrão, mas é você fazer um semi-estruturado, inclusive considerando quais as flexibilidades que você vai ter dentro desse plano. E aí você vai, quando você estiver diante do seu paciente, frente a frente com o seu paciente, você vai contextualizar. E aí, esse plano de cuidado, dá para perceber que vai envolver mais do que uma consulta, vai envolver mais do que você fazer uma prescrição e ver o paciente dali 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque isso vai se perder ao longo do caminho. Quando a gente está pensando em fazer um tratamento completo para o nosso paciente, esse plano de cuidado também deve envolver qual que seria a expectativa do número de consultas que você vai fazer com esse paciente. O que você vai fazer em cada uma dessas consultas?
se vai ter outros profissionais, se você vai usar outras terapias complementares para poder fazer esse tratamento, em que momento que seria mais adequado isso. Por isso que o plano de cuidado envolve tudo isso, não só considerando as recomendações com base em todas as evidências científicas, contextualizando para o paciente, mas também o passo a passo com prioridades. O que na primeira consulta é importante, na segunda. Você não precisa deixar rígido, né? E saber exatamente o que você vai fazer, por exemplo, até a 10ª consulta. Mas você precisa saber, pelo menos, a intenção de cada consulta. E aí, exatamente qual ferramenta que você vai usar em cada uma, você pode adaptar conforme for a necessidade do paciente naquele momento. Mas você precisa ter isso já pré-programado, senão você vai chegar na consulta e aí vai ficar, então, foi tudo bem essa semana? Foi? Ah, tá. E aí, o que você vai fazer com as informações que você tá com o paciente? Você precisa ter uma intencionalidade, você vai direcionar, você vai realmente trazer esse norte para o paciente. E por isso, a ideia é trazer soluções, tá? Soluções que possibilitam a individualização desse cuidado e que podem ser flexíveis. Em qualquer momento você pode ver decorrendo de como que for isso ao longo do tempo para poder direcionar para alguma conduta ou outra. E por isso você também precisa escolher as melhores ferramentas e terapias que sejam convencionais ou complementares para cada um desses momentos. Tendo uma visão geral de qual que é a intenção de cada consulta, você já vai conseguir selecionar algumas. E aí, enquanto você estiver frente a frente, vai depender do quê? Da escuta, da empatia, de você reconhecer o que a pessoa está precisando naquele momento. E aí, alguns exemplos de como você pode fazer esse plano de cuidado. Você pode fazer esse plano de cuidado como um ciclo de intervenção menor, porque muitas vezes você vai pensar, por exemplo, fazer o tratamento de um paciente com diabetes. Tudo bem, existe o tratamento que você vai precisar fazer ao longo de toda a vida. Mas o que dentro, nesses próximos 3 meses, 6 meses, qual que seriam as nossas metas? O que seria esperado, tanto em relação aos exames, mas também em relação à qualidade de vida, em relação aos hábitos, em relação ao tratamento como um todo. E aí, pensando nisso, quando você sabe esse objetivo, dentro desse prazo menor, fica muito mais fácil de você transformar quais são os passos necessários para chegar nesse objetivo. Vamos ver onde eu estou agora, onde vai chegar com esse paciente e agora quais são esses passo a passos que você vai precisar para chegar nesse objetivo dentro desse ciclo de intervenção. E você pode fazer também planos de cuidado que sejam mais intensivos, que foque em algo bem objetivo, como por exemplo, às vezes tem pacientes complexos que precisam de mais contatos, mais consultas para realmente fazer um diagnóstico que seja mais adequado. E aí você pode fazer um plano de cuidado que seja mais específico para fazer o diagnóstico. Ou você pode fazer um plano de cuidado que seja para promoção de saúde. Às vezes a pessoa ela não tem queixas ou não tem exatamente uma doença, mas que gostaria de trazer mais bem-estar, quer realmente fazer uma prevenção. E aí você pode fazer um plano de cuidado para promoção de saúde, prevenção de doenças. Você pode fazer também um plano de cuidado que tenha objetivo de tratamento. E aí vai depender, claro, da doença específica que o paciente tiver. E também você pode fazer para o manejo de sintomas. Algo que, tudo bem, às vezes o tratamento é a longo prazo, você não vai conseguir fazer o tratamento inteiro agora, mas que você pode fazer esse manejo de sintomas nesse momento, para que inclusive possibilite o tratamento que seria mais adequado ao longo do tempo. Pode fazer também planos de cuidado que tenha a intenção de reabilitação ou de fazer cuidados paliativos. Por isso que dá para imaginar
que cada um desses planos de cuidado vai ser muito diferente. E ainda mais quando a gente vai pensar para aquele paciente específico, para aquela doença específica. E aí você pode perguntar assim, mas e se eu não fizer esse plano de cuidado, né? Eu não quero fazer, eu não sei, eu acho que não sei fazer. Aí o que vai acontecer? O paciente ele vai sair da consulta cheio de recomendações, não sabe por onde começar, não vai aderir ao tratamento, e aí depois você vai ficar se perguntando por que será que meu paciente não tem adesão no tratamento? Aí você já pode pensar que ele não sabe o que fazer, ou como fazer, qual é a prioridade do que deve ser feito, quais as possibilidades se ele não adaptar, se ele tiver obstáculos, o que ele pode fazer para enfrentar isso. Tudo isso precisa ser considerado no plano de cuidado. E se você não colocar isso dentro desse plano, não fizer um suporte em relação a esse acompanhamento, aí o paciente ele simplesmente vai engavetar, às vezes vai pensar, eu não consigo fazer mesmo, aí não faz, ou simplesmente, eu sei que precisa fazer isso, mas eu não vi porquê, não entendi. E às vezes o paciente não adere ao tratamento simplesmente porque ele não sabe por onde começar no meio de tanta coisa que tem que fazer, entendeu? E aí, qual que seria o melhor momento para você realmente montar esse plano de cuidado para o seu paciente? Você, como eu disse, pode deixar assim semi-estruturado, deixar algo direcionado, por exemplo, você ter protocolos de como que você faz o acompanhamento dentro de promoção de saúde, dentro de tratamento de hipertensão, de diabetes, ansiedade, enfim, você pode montar algo semi-estruturado. E aí, quando você faz a consulta do paciente, você entende quais são as necessidades, e aí pensando o que você já deixou semi-estruturado, você vê qual que seria a recomendação para aquele paciente específico e fazer isso sempre de uma maneira compartilhada com o seu paciente. Por isso que o melhor momento para fazer é na consulta, quando você está diante do seu paciente, ou pelo menos logo depois, você pode até combinar de fazer, vou precisar elaborar um pouquinho mais qual que seria esse plano de tratamento, e eu falo com você em um outro momento. Mas é importante que na hora que você mostre a proposta para o paciente, seja algo que esteja com ele, frente a frente com o seu paciente. Porque pode ser que ele já não tinha surgido, por exemplo, da consulta, eu já tentei isso, não deu certo, ou eu já estou fazendo isso, ou nossa, não tinha pensado de fazer isso, mas eu tenho dificuldade. E aí você vai já ajustando isso junto com o seu paciente. Por isso você pode fazer no final da sua primeira consulta, se for um paciente novo, ou se for um paciente que você já acompanha, você vê naquela consulta que às vezes surgiu uma demanda nova, surgiu um diagnóstico novo, ou tem algum descontrole aí dos sintomas, e que você vê que é necessário fazer esse plano de tratamento, porque a gente não faz um plano de tratamento para qualquer tipo de situação, é só aquelas que realmente vai precisar de um atendimento continuado, que você vá acompanhar o paciente ao longo do tempo. E aí, no final dessa consulta, você lista tudo que o paciente falou para você, fala quais são as recomendações, vê com o seu paciente com decisão compartilhada quais que seriam adequadas para aquele momento, e aí você pode fazer esse plano de cuidado junto do paciente naquele momento. E assim, de verdade, o mais importante é a intenção desse plano, é o que você vai realmente montar com o seu paciente. Por isso que não tem problema, eu inclusive uso bastante simplesmente uma folha sulfite em branco e uma caneta, só. É isso que você precisa para montar esse plano. Porque aí você faz um brainstorm, você começa a pensar nas possibilidades, você organiza e tal. E aí depois de organizar as ideias, é aí que você vai colocar, por exemplo, num documento bonitinho, colocando quais que seriam o passo a passo desse tratamento, enfim. Mas é importante que tenha essa maior flexibilidade no começo, até é bom que seja algo mais
livre no começo para dar essa possibilidade de fazer esse brainstorm, tirar essas ideias e mostrar para o paciente que você realmente está individualizando. E aí que vai, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Porque daí você vai precisar treinar, fazer isso, para quando estiver diante do paciente você conseguir, às vezes, pensar alto com o paciente, falando assim, olha, de acordo com o que você disse, né? Você está tendo essas dificuldades, por exemplo. Eu atendi uma paciente semana passada que ela veio porque ela queria fazer gestão de estresse. Ela falou assim, eu sei que você faz essa abordagem integrativa e já cheguei até a fazer um pouco de meditação, mas eu não consigo ficar muito tempo. E enfim, e aí ela queria fazer uma gestão de estresse e queria saber quais que seriam as práticas que seriam recomendadas. E aí eu fiz toda a anamnese e aí eu fui entendendo qual é o perfil. É uma pessoa mais ativa, quais são as práticas que ela já tentou, quais as que teve sucesso, quais que não foram, quais são os tipos de prática para gestão de estresse, qual que é a evidência de cada uma delas. Quer dizer, tudo isso você precisa ter sido estruturado antes, você precisa ter estudado, você precisa ter direcionado, e aí na hora você vai usar sua caixolinha aqui, sua cabeça, para poder ir selecionando isso. E aí depois no final eu peguei um papel eu pego o receituário, papel em branco, enfim, papel sulfite, o que você tiver. E aí mostra para o paciente e fala assim, olha, deixa eu ver se eu entendi tudo que você trouxe hoje. Suas queixas, né? Você falou que estava com ansiedade, dor de cabeça, dor de barriga e tal, né? E vai lá, lista todos os sintomas e fala assim, olha, para cada um desses, o que seria recomendado? Daí você coloca uma alimentação, atividade física e tal. Aí pensando, por exemplo, gestão de estresse, quais são as práticas? Tudo bem, meditação é uma prática, mas existem inclusive formas de fazer meditação. Tem meditação que você vai fazer uma meditação formal, que você para um tempo, que você faz isso de uma maneira mais calma, né, sentadinho. Mas tem meditações que são ativas. E aí, por exemplo, no caso dela, eu falei assim, olha, me parece que você tem uma vida corrida, que você é uma pessoa ativa, que tal a gente fazer gestão de estresse com práticas que sejam práticas ativas? Como, por exemplo, fazer uso da atenção plena enquanto está fazendo atividade física, usar práticas de atividade física que tem esse componente de conexão mente-corpo e que daí isso pode trazer esse benefício da gestão de estresse fazendo algo que você gosta, que é individualizado realmente. Ou então práticas informais que insere no dia a dia. E tudo isso fui conversando com ela. Só que para fazer o uso desse tipo de prática, não dá para simplesmente, então agora é só você fazer uma meditação ativa e práticas informais. Tá, e aí, né? Como é que se faz isso? Onde compra? Aí isso é um treino, e aí eu fui lá e conversei com ela, falei, olha, isso a gente, para poder introduzir essas práticas, a gente vai treinar, adaptar, a gente vai vendo isso na rotina, eu faço isso dentro da consulta. Para isso a gente vai precisar de tantas consultas, nesse primeiro momento a gente focaria mais nessa parte, no segundo momento em outra, quer dizer, vai orientando de acordo com o que tiver. Por isso que vamos organizar tudo que a gente conversou agora para ficar bem claro quais são esses 5 passos para montar um plano de cuidado. Passo número 1, conheça o seu paciente. É importante que você conheça as dores, os desejos, as necessidades, os obstáculos, e você vai fazer isso durante a anamnese, quando você estiver com a consulta com o seu paciente. Então esse passo 1, basicamente você vai fazer durante a consulta, com a anamnese, perguntando não só perguntas de situação, do que a pessoa está sentindo, de sintomas, mas também fazendo perguntas sobre qual que é a necessidade que tem por trás de buscar essa consulta, de ter essa mudança, por exemplo, na saúde, o que está buscando realmente, já tentou isso antes, se já tentou, o que deu certo, o que não deu,
o que você acredita que você consegue fazer com mais facilidade ou não. Então, esse primeiro passo é realmente você conhecer o seu paciente. E o segundo passo é você selecionar qual vai ser o foco do plano de cuidado. E aí, a gente está pensando no foco geral. Vai ser um foco de promoção de saúde? Vai ser um foco de prevenção de doença? Vai ser um manejo de sintomas? Vai ser um tratamento para alguma doença ou condição específica? Você precisa pensar qual que vai ser este objetivo geral, esse foco geral dentro desse plano. E aí, isso sempre vai ser uma decisão compartilhada, perguntar isso mesmo, e aí perguntar o que é importante para o paciente, se ele pensa que isso pode realmente beneficiar. E geralmente eu gosto de pensar na conduta pensando em 2 ou 3 aspectos. Um é o que é o mais importante para o seu paciente, o que veio e fez o seu paciente marcar essa consulta. Porque se você não colocar isso dentro do plano, ele vai falar assim, olha, eu fui lá para resolver minha dor de cabeça e ele me deu, na verdade, algo para o intestino e não entendi nada e eu acho que não tem nada a ver. Se você não deixar muito claro que talvez essa dor de cabeça esteja relacionada com o intestino, o paciente não vai entender por que isso é importante fazer dentro do tratamento. Por isso que ver o que é importante para o paciente. Segundo ponto que é o que é relevante do ponto de vista clínico. Você como médico tem uma conduta e aí você avaliou, fez um diagnóstico ou está fazendo um diagnóstico desse paciente e aí você avalia o que do ponto de vista clínico é mais importante para a gente poder fazer nesse momento e deixa claro isso com o seu paciente. Em alguns casos pode ter mais um terceiro, não são necessariamente todos, mas em alguns casos pode ter, que é o que é o mais importante para a família. Principalmente quem é pediatra, geriatra ou que faz cuidado que envolve a pessoa, além da pessoa em si, mas a família, você às vezes vai ter o atendimento não só com o paciente, mas os familiares, às vezes é o marido, a mulher, às vezes são os filhos, os pais, enfim. E aí você pensar também o que é o mais importante do ponto de vista familiar. E aí, nesses casos, pode até incluir dentro do plano de cuidado pontos de contato específicos para acolhimento desses familiares. Qual que é o terceiro passo para você montar o seu plano de cuidado com essa abordagem integrativa? Você vai precisar saber qual que é a situação atual e aonde exatamente vai querer chegar. A gente pensa qual que é esse ponto A, esse ponto B, né? A gente sabe o objetivo geral, que é algo que vai permear durante o plano de cuidado inteiro, mas a gente precisa pensar essa situação atual e qual que é a situação que vai chegar no final deste ciclo de intervenção. Por isso que eu falo de ciclo de intervenção, porque se você for falar, eu quero ter saúde, tá? E como que é você ter saúde daqui 3 meses? O que precisa acontecer em 3 meses, em 6 meses, para você sentir que tem essa saúde, ou que resolveu esse problema, essa queixa que você veio procurar? Por isso que eu gosto muito dessa pergunta. O que precisa acontecer no final de X meses? E é esse X, essa expectativa de quanto tempo que você já está montando aí na cabeça, de quanto tempo que duraria esse plano de cuidado, que precisa acontecer nesses X meses para você se sentir satisfeito. E aí você pode usar algo que é a meta SMART. O que é a meta SMART? Ela é específica, mensurável, atingível, realista e com data limite. É relevante, né? Tem pessoas que falam realista, tem pessoas que falam relevante e com uma data limite. O que quer dizer? Ela é muito específica, realmente precisa visualizar, imaginar o que precisa acontecer assim no dia, como você vai se sentir, o que você está fazendo, enfim. Então precisa ser algo bem objetivo, senão a pessoa nunca vai entender que chegou naquele lugar, né? E o quarto passo, que é listar essas recomendações que têm evidências e que são de acordo com a sua conduta médica, recomendadas para esse paciente e selecionar aquelas que são mais contextualizadas para a situação daquele paciente naquele momento. Isso é
você vai se perguntar: o que no meio desse bando aqui de coisa o meu paciente verdadeiramente precisa para conseguir chegar nesse objetivo que a gente está traçando dentro desse plano de cuidado? E aí você vai individualizar para cada paciente, vai ter um objetivo diferente e provavelmente essa lista de recomendações vai ser diferente também. E o quinto passo é colocar em ordem em como poderia fazer cada uma dessas ações e como será a ajuda profissional em cada uma dessas ações desse plano de cuidado. E aí você pode listar bem especificamente qual o número de consultas que seria esperado, quais os profissionais que poderiam integrar nesse cuidado, quais as terapias convencionais, complementares, integrativas que podem fazer parte, procedimentos, se for o caso, tudo que pode estar envolvido de uma maneira muito mais objetiva. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não é para você simplesmente empurrar um bando de terapias complementares aleatórias só porque é essas que você sabe ou que você usa. Às vezes, será que o seu paciente verdadeiramente precisa naquele momento? Aí não é para você empurrar isso. É para você realmente pensar o que tem indicação. E aí existe essa grande diferença entre você, né, o seu paciente, por exemplo, fazer práticas integrativas simplesmente aleatórias, como um cardápio que vai numa academia e faz uma yoga, e tem uma grande diferença entre você, por exemplo, incluir yoga dentro do plano de cuidado do seu paciente com uma intenção terapêutica e em um momento que seja mais adequado, pensando como que isso vai verdadeiramente ajudar dentro dessa jornada, desse plano de cuidado do seu paciente. Por isso que as terapias integrativas dentro do plano de cuidado, elas são intencionais e são com recomendação médica, que você vai ver dentro do quadro do seu paciente que seria mais adequado ou não. E a gente precisa ver qual que seria um jeito errado, né, de você fazer esse tipo de plano de cuidado. É você fazer uma lista enorme de recomendações que simplesmente quando você vê, não cabe em 24 horas, não cabe, por exemplo, a pessoa conseguir chegar naquele lugar em 3 meses, em 6 meses, de coisas irreais que a pessoa não vai conseguir colocar na prática. Não adianta. Você pode, sim, não colocar no plano de cuidado, mas fazer recomendações, às vezes até deixar orientações escritas, às vezes com material educativo, para que a pessoa tome consciência de todas as possibilidades do que pode ser feito. Mas dentro do plano de cuidado individualizado, você vai selecionar qual dessas terapias, quais dessas práticas você vai colocar dentro do seu plano de cuidado, que aí você vai realmente embalar como um serviço estruturado para o seu paciente, individualizado para o seu paciente. Também não dá para fazer tudo sozinho. Às vezes a gente vê que o que o seu paciente precisa para ter de solução para o problema dele, você não sabe fazer tudo, a gente não sabe fazer tudo. Por isso que a gente precisa pensar qual é o seu limite como médico, como profissional, como pessoa, ou como outros profissionais podem ajudar, ou uma rede de apoio, que sejam familiares, que sejam centros, instituições que o paciente possa contar. Quem acompanha já, se o paciente já faz acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra, com fisioterapeuta, com nutricionista, entre em contato com esses pacientes, né? Entre em contato com esses profissionais que estão acompanhando o seu paciente. E isso faz muita diferença. Como, por exemplo, eu estou acompanhando uma paciente que ela tem já os profissionais que faz de acompanhamento. E aí a gente sabe que dentre todas as coisas que estão envolvendo o quadro dela, tem questões físicas de trato gastrointestinal, tem questões de alterações sequelares do que ela já teve de doença, teve também alterações emocionais, questões de saúde mental. E aí fui entrando em contato com todos esses profissionais.
nutricionista, fisioterapeuta, com um psicólogo, psiquiatra. Para quê? Para que a gente realmente forme um plano de cuidado que seja integrado com esses profissionais, para que realmente seja efetivo para a paciente. E aí, você não fica simplesmente uma conduta solta. Tudo isso é estratégico, né? É uma estratégia para você costurar e deixar algo que realmente faça sentido pro seu paciente. Por isso, o que você precisa para poder montar o seu plano de cuidado? Foca em um objetivo por vez. Não tenta colocar várias coisas de uma vez, porque vai ser muito difícil. Pode até incluir, né? A gente sabe que tá tudo interligado, corpo, mente, espírito, é tudo interligado e a gente sabe que uma coisa influencia na outra. Mesmo que existam mudanças em outras fases, em outras condições de saúde da pessoa, é importante que tenha um principal, que tenha um foco principal, um objetivo principal, para que dê o norte de qual que seria a prioridade naquele momento. E claro, sempre adaptar as recomendações para aquele paciente específico e também ao longo do tempo, porque pode ser que ao longo do acompanhamento aconteça uma intercorrência, ou na verdade começa a repensar e você começa a conhecer mais o paciente e aí você olha e fala assim, não, na verdade seria melhor mudar um pouquinho isso daqui no plano, ou então o próprio paciente pode trazer isso também. Por isso que dá para fazer essa adaptação sempre com decisões compartilhadas, com essa flexibilidade. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, não sei se já chegou a fazer, tá e Leila, Eli, né? Se já faz durante a prática do dia a dia, se já está acostumada a fazer, ou se nunca ouviu falar sobre plano de cuidado integrativo, conta aqui pra mim.